Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TeraCast, um espaço dedicado a discutir temas relacionados à tecnologia da informação, com o intuito de trazer até você informações valiosas que vão te ajudar a implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. No episódio de hoje, nós conversamos com o Rogério Puled, fundador da Terabyte e especialista em gestão de TI, sobre os alertas preventivos. A Terabyte utiliza um sistema de monitoramento especializado para monitorar constantemente todos os equipamentos de informática dos seus clientes, de servidores até estações de trabalho. E uma parte essencial desse monitoramento são os alertas preventivos. Cada um desses equipamentos apresenta diversas variáveis que são monitoradas constantemente, a fim de evitar qualquer tipo de problema que possa impactar o seu funcionamento e, consequentemente, a segurança e a produtividade dos clientes da Terabyte. Com esses alertas, as equipes de suporte técnico podem atuar de forma preventiva, evitando os problemas antes mesmo deles ocorrerem. Nos próximos episódios, nós vamos estar nos aprofundando um pouco mais nesse sistema e em todas as possibilidades de manutenção e monitoramento que a Terabyte consegue realizar com ele. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os alertas preventivos, quais são esses alertas e qual que é a importância deles para garantir o bom funcionamento dos sistemas de informática dos clientes da Terabyte. Fala, Rogério, tudo bem hoje? Como que você está? Ô, João, boa tarde. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Tera. E hoje sobre esses alertas preventivos vai ser bem interessante a gente explicar um pouco, né? Legal, poxa, obrigado você por estar aí mais uma vez aqui com a gente. Bom, então acho que para a gente começar, poderia talvez ser legal se você pudesse explicar, assim, de uma maneira geral, o que são esses alertas preventivos, né, e qual que é a importância deles para um monitoramento eficiente dos equipamentos dos clientes da Terabyte. Qual que é a função desses alertas? Legal, João. Na verdade, a gente tem um contrato que faz a gestão dos ativos, né? Essa gestão do ativo implica na gente entender o que tem instalado em cada computador, o que tem instalado da parte de hardware e da parte de software, né? Além disso, a gente tem um cliente de um sistema específico que é instalado em cada uma das máquinas e esse cliente ele fica monitorando o consumo de alguns recursos. Então, quais são eles? Processador, memória, HD, disco que a gente fala, né? Rede e temperatura. Esse sisteminha que fica instalado em cada um dos computadores, todos os computadores que nós administramos têm esse sistema instalado. Ele tem alguns parâmetros ali que são parâmetros que a gente coloca para mostrar o que é normal, o que é fora do normal. Quando um desses parâmetros, né, um desses gaps é atingido, gera um alerta preventivo. Então, esse alerta preventivo, ele vem para o nosso sistema como se fosse um chamado, né? Só que é um chamado feito pela própria máquina. Então, a máquina nos abre um chamado dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui comigo, né? Entre aspas, tudo isso na brincadeira. Mas a máquina abre esse chamado e nos coloca ali que, por exemplo, ela está superaquecendo. Então, ela está a mais de 2 minutos, isso é dos parâmetros, né? A mais de 2 minutos com a temperatura acima de 80 graus. Então, a gente precisa tomar uma ação preventiva dessa máquina. Isso, em linhas gerais, é o que é o alerta preventivo aí. Legal. E como que o uso desses alertas impacta na rotina das empresas que são atendidas pela Terabyte com relação ao suporte técnico que vocês oferecem? Bom, legal, João, boa pergunta. O monitoramento preventivo e os alertas preventivos, eles diminuem os problemas com os computadores. Você fala, poxa, não é estranho, né? Eu vendo o serviço de resolução e, ao mesmo tempo, vendo o serviço de prevenção. É exatamente isso. A gente quer com que os nossos clientes tenham menos problemas, né? Então, a gente vende a ideia de que se a gente monitorar, se a gente criar os alertas preventivos, a gente vai começar a antecipar as falhas. Antecipando as falhas, a gente consegue ter um tempo maior de resolução. Então, às vezes, se a falha é identificada que, por exemplo, precisa comprar uma peça, a gente antecipando essa compra, a gente consegue fazer mais cotações, ter um tempo melhor ou encaixar melhor no budget da empresa, consegue ter um tempo de ação mais longo, né? Como eu tenho a prevenção antes. Então, o que a empresa sente no geral?
menos problema, menos ticket de reação, né? Só tickets de prevenção. Legal, legal. Isso acho que reflete diretamente principalmente no downtime, né, na redução ali do downtime, seja acho que de servidores ali, de sistemas, até mesmo de perda de produtividade, né? Às vezes algum equipamento ali dá um problema, trava, e o pessoal não consegue trabalhar até resolver, né? Então, com isso, vocês conseguem antever esse tipo de ocorrência e agir antes do problema realmente acontecer. Isso é legal, João, você está falando, eu lembrei de um ponto interessante aqui. A gente monitora não só servidores, muita gente já ouve falar de monitoramento proativo para servidores, né? Que seria mais a linha mais parruda do hardware e tudo mais. A gente monitorou os servidores e também as estações. Então, o downtime que você falou também é sentido nas estações. O sujeito fica sem o computador dele para trabalhar. Se a gente trabalha de forma preventiva e proativa, a gente consegue evitar essa parada dos servidores e também dos colaboradores. Legal, legal. E um dos alertas que o sistema que a Terabyte usa emite é o de espaço em disco, né? Quais são os sinais iniciais que esse alerta identifica e como que ele pode vir a prevenir aí problemas maiores? Boa pergunta. O alerta preventivo de espaço em disco, ele está relacionado ali, obviamente, a uma faixa de gaps que a gente coloca. A partir de 20% de espaço livre, então quando um computador ou o servidor tem menos de 20% do espaço livre em disco, a gente começa a ser alertado. Por que que eu falei 20%? Porque, na verdade, o problema ou o computador passa a ter problemas quando está em 10% de espaço livre. Então, quando está em 20% de espaço livre, a gente já começa a ser alarmado, né? Para quê? Para conseguir tomar uma ação antes de chegar em 10%. Então, qual ação que a gente toma, né? Você perguntou. A gente pode, por exemplo, limpar temporários. Hoje em dia, tem muita gente que não desliga o computador, né? Não reinicia, o que não é um problema. Você fecha ali o seu Note, ele entra em hibernação, quando você abre, ele já está naquele modo mais pronto. Só que isso acaba gerando arquivos temporários grandes, né? E quando a pessoa não tem espaço em disco, não tem muito espaço em disco, isso pode prejudicar. Então, a primeira ação, e mais simples, seria limpar os temporários, e aí ver qual é o resultado dessa ação. Depois, a gente tem outras ações que a gente consegue tomar para liberar um pouco, ou para tentar auxiliar, no caso do usuário, a liberar espaço, ou no caso do servidor, a tomada de alguma decisão. Ah, legal. Legal que você entrou nesse tópico aí das ações. Quando esse alerta de espaço em disco ele é acionado, quais são as principais ações que a equipe técnica da Terabyte toma imediatamente? E como que essas ações ajudam, né, a manter ali o desempenho das máquinas dos clientes? Bom, eu acho que a primeira é essa que eu falei, que é entrar em contato com o usuário e fazer uma limpeza técnica. Então, fazer uma faxina, vamos dizer assim, fazer uma faxina de arquivos, né? Entender se tem muito temporário, limpar os temporários. Se a limpeza de temporários não resultar num ganho grande ali de espaço livre, aí a gente parte para a ideia de apagar alguns arquivos desnecessários. Então, existem ali ou arquivos antigos, vídeos, coisas que pesam um volume grande de armazenamento e negociar ali com o usuário se ele pode transferir aquilo para outro lugar, se ele pode apagar definitivamente aquele determinado arquivo, né? Isso são ações que a gente toma com relação às estações. Caso a gente entenda que não, que eu não consigo, eu apaguei o temporário e não liberei muito espaço, combinei com o usuário e a gente não conseguiu liberar espaço junto daquele determinado disco. E a solução é comprar um disco maior, né? Então, obviamente, aquela pessoa não tem a máquina certa para o trabalho dela, né? Então, a gente explica isso, leva ao decisor da empresa, só que a gente leva com propriedade, a gente leva com números. Olha, o equipamento do sujeito tal, ele não comporta mais o trabalho, o tipo de trabalho que ele faz, então você precisa trocar o HD, o disco, né? O SSD hoje em dia, por causa disso, disso, disso. E a gente consegue solucionar. No caso de servidores, aí é um pouco também a gente às vezes faz essa faxina, né, junto com um decisor, com alguém que saiba o que tem lá dentro, para ver se não tem, algo que não deveria ocupando muito espaço. Mas se depois disso a gente perceber que não liberamos espaço,
aí vem a compra de disco ou, no caso da nuvem, a contratação de mais espaço. Então a gente explica tudo, mais uma vez, como a gente faz uma ação preventiva e algo que vai antes de acontecer a falha, a empresa consegue tomar essa decisão com mais calma para comprar o disco ou estender mais o tamanho do disco virtual na nuvem. Ah, bacana. E também acho que você já entrou um pouco numa outra questão que eu ia perguntar, que é, além dessa remoção de arquivos temporários, além dessa limpeza do sistema, tem outras medidas que podem ser tomadas aí de forma preventiva para ajudar a evitar a recorrência desse tipo de problema de falta de espaço em disco? Como prevenção, João, o que a gente pode orientar o usuário, e é o que a gente faz no dia a dia, seria reiniciar mais o computador, né? Então, se você reinicia o computador, você acaba liberando o temporário. eh, e uma parte de instrução, eu acho que é muito mais você explicar para o usuário o que é o espaço em disco, o quanto ele tem, né? Para que ele tenha consciência daquilo. E aí ele mesmo vai administrar o próprio espaço. Então, com ação preventiva de estação, é apenas reiniciar mais as estações e controlar ou cuidar do seu espaço em disco. É. Com relação aos servidores, a gente não tem muita ação preventiva, a não ser fazer alertas, né? Então, quando chegar em 20%, a gente já começa no nosso nível de alerta e já começa nas reuniões de decisão do que vai ser feito ali. Sim, sim. Legal, legal. E isso também faz parte, né, do trabalho aí da Terabyte de manutenção, né, que é essa orientação aos colaboradores, essa orientação às empresas. Então, muito além apenas da parte técnica, né, mas vocês também ajudam o pessoal a entender, como esse exemplo aí, né, de reiniciar mais o computador, de quais são as melhores práticas. Isso também já faz parte, tá bem inserido bem naturalmente aí, né, na interação que a Terabyte tem com seus clientes, né. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa conversa com o usuário, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Toda vez que a gente atende um chamado, eu converso muito com os técnicos de primeiro nível, a gente tem que ouvir, entender o que está passando, né? O usuário, ele não está contente em abrir um chamado, né? O cara está ali com um problema, às vezes tem prazo. Então, cabe a nós entender, conversar, e nesses casos de prevenção, quanto mais explicar, quanto mais você tiver uma didática para explicar para o usuário o que você está falando, né? Então, você precisa apagar arquivos. Se você fala uma frase dessa, ninguém apaga, né? Agora, se você explica, olha, meu senhor, o senhor tem que ter pelo menos 10% do espaço livre, o senhor está nesse limite, assim, assim, a gente acaba tendo mais sucesso, né, nessa ação com os usuários. Então, faz muito parte do nosso dia a dia, uma conversa, uma instrução e orientações em geral, João. Legal, legal. E um outro problema que afeta bastante, né, o desempenho das máquinas, seja servidores, seja estações de trabalho, é o superaquecimento, né? E como que o alerta de temperatura alta funciona no sistema de monitoramento do servidor? E quais são os primeiros sinais que ele detecta? O alerta de temperatura, João, ele está ligado a um sensor que fica dentro do notebook, né? Isso 90% é de notebooks. Então, dentro do notebook, seja lá qual for a marca que você usa, tem um sensor de temperatura ligado ao processador. E o que acontece, né? Quais são as principais razões ali para isso superaquecer? Ou você está com um problema no refrigeramento daquele processador. Então, todo processador tem um ventilador, um cooler, que a gente chama, né? Esse ventilador está plugado em cima do computador e ele serve para esfriar o computador. Então, se ele tiver com problema, que pode ser sujeira ou mau funcionamento, ele começa a não refrigerar o suficiente e aquele processador superaquece. O segundo problema, que não está ligado à parte física, seria quando você começa a colocar mais demanda do que o processador tem para entregar. Então, se você começa a usar demais o seu processador, ele vai aquecer para te entregar o que você está pedindo, né? Isso também é um problema, é uma falha, porque entende-se que o seu processador não está dimensionado ao tipo de trabalho que você está exigindo dele. Então, e esses são os dois grandes nichos aí relacionados a problemas de aquecimento.
E você me perguntou, né, qual é o que a pessoa sente, né, o usuário ali na frente do computador. O computador começa a ficar lento, lento e muitas vezes ele trava. O computador congela, né, aquela famosa tela azul que a gente já ouviu falar e tal. Esse congelamento é por superaquecimento. Aí ele desliga, você espera ali 2, 3 minutos, é o tempo do processador refrigerar, liga e parece que não aconteceu nada. Então é esse tipo de problema que o cara tem durante o dia 3, 4 travadas, né, trava, desliga, espera um pouquinho, volta, opa, a gente já acende um LEDzinho e fala: "Ó, tem alguma coisa errada com a temperatura do processador". Mas se ele tiver com um contrato conosco, a gente tem o alerta preventivo, a gente já vai saber exatamente que o processador está superaquecendo ali. Perfeito. E quais ações que a Terabyte realiza quando ela recebe esse alerta de temperatura? O que pode ser feito tanto para prevenir um potencial problema, né, que uma falha ali crítica, quanto para reparar quando efetivamente já aconteceu algum problema? Legal, são 2 ações, né. A primeira ação proativa, a gente entra em contato com o usuário e procura entender o que ele está demandando do processador. Existem algumas telinhas técnicas ali que a gente aquele famoso Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas. Por ali a gente consegue ter uma noção do quais são os programas que estão abertos no computador e o quanto cada um daqueles programas está solicitando, vamos dizer assim, do processador. Se a gente entender que, o que ele está pedindo não tem nada de errado, né, é o que espera da função ou do tipo de trabalho daquela pessoa, mas o processador não está conseguindo entregar, aí a gente vai para um problema de mau dimensionamento de máquina. Agora, se a gente entende que o que ele está pedindo, né, o que está ali em processamento é normal para aquele tipo de usuário ou de ação, vamos dizer assim, aí a gente entende que ele tem um problema físico. Nesse caso, a gente traz a máquina para o nosso laboratório e a primeira coisa que a gente faz é uma limpeza. Então, a gente faz uma limpeza de poeira, que é simplesmente poeira e sai muita poeira. E o segundo nível de limpeza seria tirar a poeira e trocar a pasta térmica, João. É um negócio que fica entre o processador e o resfriador e ele resseca com o tempo, depende de onde estava o computador, ele resseca. Então a gente passa uma pasta térmica e coloca de novo. Isso resolve 80% dos problemas aí de refrigeração. Legal, legal. E assim, essas questões de temperatura acontecem com recorrência? É um tipo de problema frequente, normal de acontecer? Acontece assim, João. O computador, quando passa de 4 a 5 anos, é quando ele começa a apresentar esse tipo de falha, né? Em geral, né? Tem alguns que, infelizmente, apresentam antes, mas, em geral, um computador de 4 a 5 anos ou mais é aquele computador que já apresenta esse ressecamento dessa pasta que nós usamos. É um computador que já pegou muita poeira, então ele já está sujo ali e começa apresentar falhas de refrigeração, né. Então, acontece bastante em computadores um pouco mais usados, vamos dizer assim, né. Certo, certo. Legal. Bom, e aí quando a gente fala aí em termos de travamento, né, das máquinas, uma questão que acontece muito é o alto uso do processador, né, o processador já está ali no limite. E é um problema comum aí que acontece muitas vezes que leva ao travamento das máquinas. Como que o sistema monitora esse fator, né, de uso do processador e quais que são os alertas gerados nesse caso para que vocês possam fazer ali uma intervenção preventiva ou então até mesmo uma manutenção? Boa, vamos lá. O alerta preventivo de processador, a gente coloca com uma barra de 80%. Então, quando o processador está consumindo mais de 80% da carga que ele consegue entregar, por mais de 2 minutos, também são 2 parâmetros, né, o quanto ele está consumindo e por quanto tempo ele está consumindo. Porque você pode consumir bastante numa ação específica, né, você abrir uma planilha gigante que tem vários cálculos, várias ligações, ela vai consumir ali 80% do processador, só que logo que ela processar ou fizer esse cálculo, a tendência é que ela diminua essa carga. Então, se ele passa de 80% por mais de 2 minutos, a gente recebe um alerta preventivo, dizendo: "Olha, a máquina do fulano está com sobrecarga de processador". Então, vem esse alerta para nós. Certo, legal. E aí esse uso excessivo do processamento, como você mesmo mencionou, ele pode ser causado por vários fatores, né, pode ser ali
programas pesados, podem ter muitas coisas abertas, né, muitos programas abertos, às vezes até mesmo, acredito que a questão de não desligar o computador, né, ficar muito tempo com o computador ligado. Como que a Terabyte consegue identificar qual que foi a causa, né, desse uso excessivo do processamento para então poder intervir de forma a otimizar o desempenho da máquina? Ah, legal. Quando a gente recebe o alerta preventivo de uso de processador, junto com esse alerta, o sistema nos traz uma listagem dos 10 processos que estavam acontecendo naquele momento e qual a carga proporcional de cada um daqueles processos. Então, o nosso técnico recebe essa listagem já falando: olha, essa máquina gerou um alerta, esse alerta está relacionado ao processador e neste momento ele está com estes processos sendo consumindo tantos por cento do processador. Então, o nosso técnico consegue olhar para aquilo e ver, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, né? O sujeito usa um AutoCAD. O AutoCAD, quando você manda ele fazer algumas ações, ele demanda muito processador. Então, naquele determinado momento, ele vai sobrecarregar o processador, né? E vai, depois de X tempo que ele conseguir concluir, ele tem que liberar aquilo. Agora vamos supor que esse mesmo AutoCAD a gente colocou ele para fazer o processo, né, X, ele consumiu o processador, só que ele não cai, ele não fecha aquele processo. Então o AutoCAD aí, no caso é um exemplo, ele travou. Então ele está travado e ele está consumindo lá um processador altíssimo. O nosso técnico vai receber o alerta. Olha, a máquina do João, tal hora, deu um alerta preventivo e logo na primeira linha aparece lá, AutoCAD 90%. Então a gente consegue, nesse caso, identificar que foi aquele programa e a gente entra em contato com o usuário para saber se ele fez alguma coisa, se ele está sentindo alguma coisa ruim, se a máquina está mais lenta do que deveria. Então a gente consegue também pegando esse alerta preventivo, conversar com o usuário para entender naquele momento o que ele estava fazendo, se condiz com aquilo que a gente estava vendo e qual vai ser a próxima ação que a gente vai tomar. Legal. E com isso, com esse monitoramento, né, identificando aí, por exemplo, o que provocou um uso excessivo do processador, quais softwares que a empresa usa, que normalmente demandam mais. Com isso vocês conseguem promover ajustes, né? Seja ali, poxa, as máquinas precisam ter uma configuração melhor, talvez você precisa melhorar determinada parte ali da capacidade da máquina para que o pessoal possa ter uma produtividade maior, certo? Então, como que a Terabyte consegue usar as informações que ela coleta no monitoramento, com os alertas, para ajudar as empresas a melhorarem seus equipamentos e, assim, obterem mais produtividade? Um dos nossos segredos, João, é que a gente administra os ativos daquele cliente. Então, a gente consegue fazer uma avaliação de todos os ativos do cliente, entendendo se aquele determinado ativo que está, aquele computador, né? O computador está dando vários problemas não, alertas preventivos relacionados ao processador. Então, o usuário que está trabalhando naquele computador realmente precisa de um computador com um processador mais robusto, que dê conta do trabalho dele. A gente consegue avaliar todo o inventário desse cliente e sugerir a ele uma troca. Em muitos casos, apenas a troca de computador, a gente entende que ali tem um outro computador que não está sendo tão demandado, né, que o tipo de trabalho daquela pessoa não exige tanto do processador. Então, a gente sugerindo a troca já resolve o problema sem ter que gastar nada. É só colocar a máquina certa ou adequada, a palavra mais certa é essa, a máquina adequada para o tipo de uso daquele usuário. Certo, legal. Aí, até entrando nessa questão, vocês também fazem todo esse processo, né, de, por exemplo, descarte de máquinas que não vão ser mais utilizadas, no descarte correto, às vezes até a reciclagem, né, por exemplo, existem peças na máquina que ainda estão em ótimo estado, ainda podem ser reaproveitadas em outras. Isso também, né, é algo que a Terabyte também ajuda os clientes a fazerem, né? Sim, fazemos as duas coisas que você mencionou, o descarte correto, uma empresa que tem um certificado, então a gente
paga para descartar isso corretamente, né? A empresa vem, faz a coleta, nos emite o certificado de como aquilo vai ser descartado e também a parte de reaproveitamento de peças. Então, quando a gente tem, no caso de um notebook, por exemplo, que ele foi condenado porque ele quebrou a tela e a tela estava muito cara e não vale a pena consertar. Mas ele tem o teclado, tem o HD, a memória, tem peças internas que ainda estão boas e não são tão velhas, né? Palavra feia, mas é isso. Não tá, ainda está dentro do que a gente estipula, que é até 7 anos, tá, João? Até 7 anos é a data que a gente consegue reaproveitar. Então a gente tira essas peças, né? Guarda, faz um estoque paralelo de peças usadas, tem esse nome e a gente administra esse estoque também para o cliente, e aquilo, o restante, a carcaça, a tela, a gente faz um descarte correto, como você falou, chama a empresa, faz um laudo, ele leva tudo e a gente sabe que está sendo descartado corretamente. Bom, um outro ponto muito importante também, talvez até seja um pouco óbvio, né, mas é a questão de antivírus, né, que aí é uma coisa que muitas vezes algumas empresas, por ter muitas máquinas também, às vezes querem até economizar na licença de antivírus, podem acabar deixando algumas máquinas sem essa proteção. O sistema que vocês usam também monitora isso, né? Consegue saber ali todas as atividades do antivírus, se o antivírus está identificando ali alguma ameaça, se ele está deixando alguma coisa passar. Como que funciona esses alertas relacionados à parte de antivírus, à parte de proteção ali de dados e tudo mais, no monitoramento que a Terabyte faz para os clientes? Pô, legal, João, você tocou num ponto muito importante, cara. O antivírus, ele é vital para todo e qualquer computador da empresa. Para isso, ou por isso, nós temos dois monitoramentos paralelos. Nós temos um painel que monitora se está ou não com o antivírus, então esse faz parte de uma checagem mais básica. E nós temos para os clientes de contrato, hoje a gente administra mais de 3.500 máquinas. Nós temos um serviço de antivírus pago por assinatura. Então, dentro do nosso contrato, quando a gente vende o contrato de manutenção, a gente já entrega uma solução de antivírus. Está dentro do contrato. Porque ela é, como você falou, ela é tão importante que a gente não pode correr o risco do cliente não querer. Né? Então, está lá, está dentro do nosso contrato. Esse segundo painel de monitoramento é o monitoramento da ferramenta do antivírus, que aí sim eu consigo saber se ele. O primeiro eu consigo saber se ela está instalado ou não está instalado. Beleza. O segundo eu consigo saber está instalado, qual é a versão do antivírus, né? Qual é a assinatura, né? Que ele faz uma atualização da base de dados do antivírus, que também é super importante. Não adianta ter um antivírus e ele está desatualizado. Ele não conhece os vírus, os novos vírus, né? Então ele tem que estar atualizado. O segundo painel de monitoramento, ele já faz esse a mais. Ele monitora quanto atualizado está cada um dos antivírus e qual foi o resultado da última varredura. Então a gente faz varreduras diárias em todos os computadores, além daquele que fica ativo, né? A ação do antivírus fica vivo ali, mas todos os dias ele passa uma varredura pelos arquivos daquela máquina. Se essa varredura encontrar algum vírus, né, algum arquivo infectado com vírus, ele já nos manda um alerta. Então, para o antivírus, a gente tem duas fontes de alerta. A primeira é a básica, se tem ou não tem, e a segunda é se tem, se está atualizado e se pegou alguma coisa, se identificou algum vírus na varredura. Então, o antivírus é essencial e a gente cuida muito disso. Bom, e vamos ver então sobre esses 2 alertas aí. No caso do sistema identificar que uma máquina não tem um antivírus, qual que é o procedimento que a Terabyte realiza? Prioridade número um, se identificou que uma máquina não tem antivírus, o técnico tem que ligar para o usuário e instalar o antivírus, né? Nós temos contratos dos quais a gente vai presencial e alguns outros que a gente faz o atendimento remoto e alguns que faz os dois também. Mas vamos supor, se for um técnico que está lá presencial, todo dia ele abre o painel de alertas e se ele identificar uma máquina que está sem antivírus, que é raro, tá, João? Graças a Deus. Se ele identificar, ele tem que ir atrás do usuário e fazer a instalação, né? Se é um contrato que nós não temos a visita periódica, então o nosso atendente do primeiro nível entra em contato com o usuário e vai instalar esse antivírus. Tem que instalar. Não dá para admitir que tem uma máquina sem antivírus. Perfeito.
E no caso de mesmo uma máquina com antivírus, mas ela tivesse sido infectada com algum malware, algum ransomware, alguma coisa desse tipo, ou então ela está ali alertando, né, que tem uma tentativa de ameaça, de invasão, quais são os procedimentos de segurança que a Terabyte toma nesses casos? Quando a varredura, né, essa varredura acontece sempre na hora do almoço. A gente negocia isso com as empresas, qual é o melhor horário e coloca ali programa, né, para cada cliente tem a sua programação. Programa para fazer a varredura. Quando a varredura acaba no final do almoço, dá 30 minutos, nem isso às vezes, se ela identificou um arquivo com falha, a ferramenta tem ações que a gente já pré-estipulou, João. Então, a primeira ação é colocar aquilo em quarentena. Então, a ferramenta coloca o arquivo em quarentena. A segunda ação, se ele não conseguir colocar o arquivo em quarentena, ele vai tentar excluir o arquivo. Se ele não conseguir excluir o arquivo, ele vai parar o processamento daquela máquina e mandar um alerta para nós. Então, a ferramenta do antivírus faz essas ações preventivas, né? Ela já tem pré-programado o que ela deve fazer quando identificar um arquivo com falha, e o nosso técnico vai interpretar esse relatório no final do período e ver se ele tem que ir até uma determinada máquina e tomar alguma outra ação, né? Se a máquina, por exemplo, se o antivírus não conseguiu excluir, ele vai interromper aquele processamento, mas o arquivo está lá dentro. Então a gente tem que ir até o arquivo e apagar aquele arquivo, tem que correr atrás dele. Hoje em dia são raros esses tipos de atendimento, porque a própria ferramenta dá conta de fazer, jogar para quarentena ou excluir, mas quando não, a gente toma uma ação e resolve. No caso extremo, seria formatar o computador, né? Acontece. 2, 3 por mês aqui, a gente tem que ir lá e formatar o computador. Eu acho que vale até dar vamos dizer assim, reforçar um pouco, né, essa mensagem do pessoal que está nos apoiando, que é quais são os riscos que as empresas, né, aos quais as empresas se expõem quando elas negligenciam essa questão do antivírus, né, e como que elas podem contar aí com a Terabyte para não sofrer esses riscos, porque a gente já sabe que ameaças cibernéticas são cada vez mais constantes e estão cada vez mais elaboradas, né, conseguindo aí cada vez mais invadir os sistemas. Então, quais são os principais riscos que as empresas ficam expostas quando elas optam por deixar de lado aí o antivírus, seja em uma máquina ou outra, mesmo que seja uma que não seja tão importante, né, que não considerem tão importante? Você me fez lembrar até de um caso que eu vou te contar daqui a pouco. Mas assim, quais são os prejuízos? Prejuízo financeiro e prejuízo operacional. Prejuízo financeiro que a empresa pode ter é tomar um golpe, né, no qual o hacker coloca um vírus na sua máquina. Uma coisa legal, João, um parênteses aqui. Hoje em dia o vírus ele fica mais quieto possível. Antigamente, quando a gente começou a trabalhar com tecnologia, o vírus entrava, ele fazia um estardalhaço, estou apagando tudo aquilo, e apagava tudo e tal. Hoje em dia, a maioria dos vírus não, ele entra e fica quieto, porque ele quer entender o que aquela máquina faz, quais são os processos que aquela máquina faz, né? E o que acontece hoje? Se você pega um vírus, ele está lá quietinho e ele está vendo que você é um usuário do setor financeiro e que todo dia 10 você emite vários boletos, ou você paga vários boletos, vamos dizer. Então, o que esse vírus pode fazer? Mandar informação para o hacker dizendo: olha, aquele usuário X, todo dia 10 ele emite um monte de boleto. E o hacker, entendendo esse tipo de uso, ele se coloca no meio da comunicação e começa, cria um domínio falso, que a gente chama, né, parecido com o seu domínio, e começa a mandar as suas cobranças, ele pega, muda e manda para o seu cliente. Então, o seu cliente recebe uma cobrança que aparentemente é sua, normalmente o nome lá em cima é muito parecido, porque eles fazem um registro muito parecido, só que não é. E aí o cliente paga para o hacker, não paga para você. Isso acontece. Já tivemos alguns casos aqui, principalmente multinacionais. Então, é um prejuízo enorme. É uma característica, isso se chama man in the middle, né? O cara no meio do caminho. Então, ele capta essa informação, adultera essa informação e manda para o cliente. Ou, em outros casos, você é o contrário. Você recebe uma cobrança que você acha ser da empresa X e, na verdade, não é. Você está pagando um boleto errado, né? Um boleto falso.
Então, isso é um exemplo de prejuízo financeiro. Um outro tipo de vírus, né, que está muito ligado ao downtime é o ransomware. O ransomware faz o sequestro dos dados. O que ele faz? Ele entra no computador, ele se instala lá, e num determinado dia, normalmente de final de semana, é pré-programado, ele pega pasta por pasta e esconde ela, faz uma criptografia na pasta, né? E então, a gente chama isso de sequestro. Por quê? No final da ação, ele deixa uma mensagem na sua tela. Fala, olha, seus dados estão todos criptografados com senha, e se você quiser saber a senha, se quiser ter acesso aos seus arquivos, você tem que me pagar X em Bitcoin. E aí, se você pagar, né, não me soube ainda de empresas que pagaram, porque os nossos clientes não precisam pagar. Não tem garantia nenhuma de que realmente vai receber as informações de volta, né? Exatamente, exatamente isso, ninguém garante. O que a gente já pegou alguns casos aqui foram que a gente teve um problema de ransomware, mas a gente tinha um backup, que era outro podcast, né, João? A gente tinha um backup em ordem e a gente conseguiu restaurar os arquivos. Legal, legal, bacana. Bom, e a gente falou aí sobre alguns tipos de alertas, né, preventivos que o sistema de monitoramento da Terabyte trabalha. Quais são os benefícios mais diretos que os clientes da Terabyte podem esperar ao contar com esse monitoramento contínuo, preventivo e todas as ações, né, preventivas e corretivas que vêm junto? Quais são as principais vantagens que elas recebem ao contar com a Terabyte para cuidar disso? Legal, vou começar colocando uma coisa não óbvia, João, que é aquela história de você deixar a máquina adequada para o tipo de uso de cada usuário, né? Isso a gente só consegue através do monitoramento dos alertas. A gente começa a perceber aquilo que eu falei, que tem uma máquina X que está usando muito processador e tem uma outra máquina Y que não está usando nada do processador. Então, se a gente simplesmente fizer uma troca, a gente consegue deixar o uso adequado de cada um dos computadores sem investimento, nesse caso, né? Então, é uma das grandes vantagens você olhar para todos os ativos e explicar para o gestor aí da empresa, olha, essas máquinas estão mal dimensionadas. A gente consegue antecipar trocas também. Então, como a gente tem a gestão do ativo e os alertas, a gente consegue mostrar para ele, olha, você precisa trocar 5 máquinas do seu parque. São essas, por causa disso, disso, disso e disso. Então, a gente explica com números aquilo que muitas vezes o usuário sente com dor, né? Então, minha máquina está lenta, eu não consigo fazer. Se eu abro 3 telas, a máquina para. Então, é porque está com a máquina provavelmente não adequada ao tipo de trabalho ou com algum problema. Então, a gente consegue tornar o dia a dia do usuário mais tranquilo, tendo o nosso monitoramento proativo ali com esses tickets de ação preventiva. Perfeito, perfeito, muito legal, Rogério. Bom, para a gente encerrar, então, qual que é a mensagem que a gente pode deixar para quem nos acompanhou aí sobre a importância de ter um monitoramento preventivo, de estar realmente tendo a capacidade de agir de forma preventiva e também de agir rapidamente, de forma corretiva, no caso aí, né, de eventuais problemas com os equipamentos de informática? Bom, legal. Eu acho que prevenir vem sempre antes de remediar, né, é melhor do que remediar. Eu acho que essa frase é antiga, mas vale também até hoje para os computadores. Então, a prevenção, a gente conseguir identificar uma falha antes que ela aconteça, ajuda muito as empresas, né. E tem uma outra questão, a gente consegue deixar com que o usuário tenha um dia a dia mais tranquilo. Se o cara tiver com uma máquina, em ordem, se tiver uma máquina adequada ao trabalho dele, a gente quer isso, né, a gente quer que nosso usuário tenha a máquina adequada, nem mais nem menos, tem que ser a máquina correta para aquilo, para o tipo de trabalho que ele usa. Ele vai ter um dia a dia mais tranquilo. Então, a nossa prevenção no hardware e no software faz com que o seu usuário tenha um dia a dia mais tranquilo. E tem que pensar nisso, eu não quero que ele fique abrindo chamados o tempo inteiro por problemas. Pelo contrário, eu quero que ele, só elogie o nosso trabalho quando tiver um ticket preventivo ali. Ótimo, Rogério. Obrigado mesmo por compartilhar aí todas essas informações sobre os alertas preventivos, quais que eles são, como que cada um funciona e quais são as ações tomadas pela Terabyte no caso de cada um desses alertas serem acionados. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Se você nos acompanhou até agora, seja no YouTube, seja no Spotify,
Aproveite para seguir o nosso canal, seguir o podcast e curtir esse episódio, pois isso ajuda essas informações a chegarem a cada vez mais pessoas que possam se interessar por elas. Vocês podem encontrar mais informações sobre a Terabyte seguindo a gente no LinkedIn, basta pesquisar por Terabyte Consultoria em TI. Vocês também podem nos seguir no Instagram, pesquisando por terabyte.ti, e também podem acessar o nosso site, terabyte.com.br. Lá no site vocês vão encontrar muitos detalhes de todas as soluções que a Terabyte oferece, assim como o nosso blog, onde publicamos diversos artigos que entram em profundidade nos temas que nós discutimos aqui no TeraCast e muitos outros. Você também pode entrar em contato com a gente, basta clicar no link que está na descrição desse episódio para falar com nossa equipe diretamente pelo WhatsApp, e nossos especialistas estão prontos para conversar com você e entender quais são os seus desafios de TI, seja no monitoramento e na manutenção dos seus equipamentos, ou qualquer outro desafio de tecnologia da informação que a sua empresa possa estar enfrentando. Nós vamos ter o maior prazer em te conhecer, conversar com você, entender qual é o seu momento e apresentar a melhor solução com o melhor custo-benefício para você obter a gestão de TI excelente que a sua empresa merece. Rogério, obrigado de novo por trazer todas as informações para a gente. E qual que seria uma mensagem final que nós podemos deixar com relação a esse tema aí de monitoramento preventivo, alertas preventivos e manutenção corretiva no caso de qualquer problema que pode ocorrer nos equipamentos de informática? Legal, João. Eu agradeço mais uma tarde aí de poder passar um pouco do que a gente faz. E a mensagem que eu queria deixar para o pessoal é: não espere o problema acontecer, né? Dá uma ligadinha para nós, a gente consegue tornar o seu dia a dia mais tranquilo, com os equipamentos mais bem adequados para cada uso. Eu acho que isso é um diferencial nosso. Perfeito. Valeu, Rogério. Obrigado, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio do TeraCast.